São esses processos de contradições ao longo da história que vão se desenvolvendo. Sim, contradições dialéticas, né, Garofato? Agora tá invocando Hegel, sendo que agora, nesse momento exato, há 1 minuto atrás, ele renegou, né? Renegou Hegel agora, dizendo que o ser humano não é parte da natureza, né? Renegou Hegel e agora tá apelando para Hegel. Não, são contradições. Não, beleza, vamos lá. E que vão gerando novas condições históricas. Que vão gerando novas... Isso é natural. Isso é natural, a evolução do ser humano na sociedade. Monarca, tem várias sociedades. Existem Bagulho, várias sociedades que os caras nem têm esse conceito de propriedade, de meu, de ó, isso aqui é meu. A Que onde sociedade eles estão? de Lá no meio da floresta, porra. E aí olha só, essas sociedades que não caminharam para esse processo de desenvolvimento de propriedade privada, nessa moda que teve no capitalismo, quando entraram em contato com os colonizadores, com os portugueses, o que aconteceu? Esses dominadores, colonizadores... Não, mais avançados. Não era só mais uma questão... inteligentes. Tinha uma estrutura maior. Monarque. Agora, presta atenção no que tá acontecendo aqui, tá? Monarque, veja, aqui é o ponto da live que eu não vi mais. Eu só vi até, acho que uma meia hora que eu vi. Já tem um tempinho aqui que eu entrei na parte que eu não vi mais, tá? Agora é tudo surpresa pra mim, tá? Ó, veja, Monarque, neste momento, veja o que tá acontecendo aqui. Monarque está falando de uma teoria marxista. Igual o Fato vai negar. Vamos ver se ele vai negar. Tinha um sistema imunológico melhor. Cara, é a natureza evoluindo. O problema é que o referencial histórico que você está tomando é um referencial histórico que é baseado num projeto de progresso de natureza humana de evolução. Isso foi em outubro. Lá foi assim. Em Petrogrado, Rússia, nos tempos de Lenin. O avanço social é o avanço da tecnologia. Os europeus tinham uma tecnologia superior. Então, não importa se eles eram moralmente superiores. Não eram. Não eram. Quando da colonização da América, não eram, tá? Vamos concordar com isso aqui? Não eram. Os europeus não eram moralmente superiores. Nunca foram melhores que os indígenas, tá? Nunca foram, tá? Propriedade privada liberal europeia foi uma imposição colonial, foi um genocídio, foi um crime. Foi um genocídio, foi um crime. Qual é a questão? Por que os europeus conseguiram derrotar os indígenas? Porque os indígenas não conseguiram derrotar os europeus. É isso que o Monarca está falando. É isso que o Monarca está falando. Os europeus eram mais avançados. Avançados como? Em que sentido? Tecnologicamente. Tecnologicamente avançados. Tecnologicamente. Quando os europeus chegaram na América, no Brasil especificamente, onde se tornaria Brasil, né? No território onde se tornaria Brasil, quando os europeus chegaram, o povo brasileiro, que não era brasileiro, né? O povo indígena daqui, né? Os guaranis, os tupis, eles não tinham escrita. Não tinha escrita. Só 2 povos na América desenvolveram escrita. Os maias e os incas. Os maias tinham escrita, que é considerada, na verdade, a escrita dos maias é a única que é academicamente considerada escrita, porque ela é parecida com a escrita egípcia, né? Ela é ideográfica, tem os desenhos às vezes significam palavras, às vezes significam letras, tá? Então os maias tinham escrita igual a nossa, tá? Os incas, eles tinham quipu. Quipu não se escreve na areia, não se escreve no papel. Quipu era uma série de laços, de nós, tá? Que se fazia em cordas penduradas num varal. Então você coloca um varal, aí você coloca uma corda no varal, aí você faz um nó. Aí o nó, a forma do nó, é indicativa de uma palavra, de uma ideia. Aí você coloca 2, 3, 4, 5, 6, 20 nós, aí você forma uma frase, um texto. Quando a pessoa olha o nó, ela invoca uma ideia. Aí você tem 20 nós, invoca uma ideia complexa. É escrita. É escrita. Só que em vez de ser escrito no papel, é escrito com cordas no varal. Tá? Então, quando os europeus chegaram na América, só 2 povos tinham escrita. Os maias e os incas. Só. Os guaranis, os tupi,
Não tinha. Os Tabajara não tinham. Os Caingangue não tinham. Os indígenas do norte da América não tinham. Os canadenses não tinham. Não tinham. Não tinham. Então, quando chegam os europeus e todo mundo na fragata europeia sabe ler e escrever, né, os nobres, no caso, né, não os marujos, mas os nobres, os capitães, etc. Isso já é uma superioridade tecnológica. Já é uma superioridade tecnológica. Aí, Pero Vaz de Caminha escreve uma carta para o rei da Inglaterra. Desculpa, o rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha escreve uma carta para o rei de Portugal. O rei de Portugal pega a carta, lê a carta, aí fala assim, olha, na América é assim. Não era América, né? Aí chamavam de Índias Ocidentais. Nas Índias Ocidentais é assim. Pero Vaz de Caminha me escreveu me explicando como é. Portugal conhecia as Índias Ocidentais. Os indígenas não conheciam a Europa. Aí você me diz, quem está em vantagem nessa relação? Os europeus tinham um canhão com pólvora. Canhão com pólvora. Quando você dá um tiro de canhão com pólvora, você mata 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Se acertar o tiro. Destrói estruturas inteiras que foram construídas pelos indígenas. Estruturas de barro, casas, fossos. Destrói. Um tiro de canhão destrói. O que é que o indígena tinha? Arco e flecha. O arco e flecha, o indígena, por causa da cultura indígena, o indígena preferia o arco e flecha. Preferia o arco e flecha. Porque essa era a cultura indígena. Então os europeus vinham traziam mosquetes para os indígenas. Os indígenas usavam mosquetes, mas não gostavam. Porque o mosquete, você tem que botar a pólvora lá, você tem que bater, né? Fazer pilar. Tem que pilar o mosquete. Aí você pega o mosquete, pá, dá um tiro. Aí você tem que pilar de novo. Bota a pólvora, pila de novo. Pá, dá um tiro. É lento, é devagar, é difícil de usar. O indígena usa uma flecha, mata 5 europeus. O indígena é acostumado a usar a flecha. Quando entrava em guerra, né? Tô falando quando tá em guerra, porque muitas vezes não foi nem guerra. Né? Mas quando tá em guerra, o indígena usava arco, enquanto que o europeu usava mosquete e canhão. E o europeu tinha escrita, enquanto que a maioria dos indígenas não tinha. O europeu tinha barcos gigantescos que atravessavam o oceano. O indígena não tinha. O europeu tinha superioridade tecnológica. Superioridade tecnológica. No sentido de desenvolvimento das forças produtivas, da economia, do desenvolvimento tecnológico, os europeus eram mais avançados que os indígenas. Não é possível ignorar isso. Não é possível. Dizer que os europeus tinham superioridade tecnológica e econômica não é dizer que os europeus eram melhores que os indígenas. Não é. Não é. Os indígenas, a depender do critério que você adota, os indígenas podem até ser melhores que os europeus. Porque eles respeitavam a vida, porque eles não tinham propriedade privada, porque eles, sei lá, por miríades de razões, porque não tinha essa coisa de superioridade étnica sobre os outros. Não tinha. Então, a depender do critério adotado, você pode até dizer que os indígenas eram superiores aos europeus. Mas, na economia, no desenvolvimento tecnológico, os europeus eram superiores aos indígenas. E quando a gente fala de guerra, aquele que tem uma superioridade tecnológica sempre vai se impor. Sempre vai se impor. Foi assim que os europeus colonizaram a América. Aí o monarca está trazendo isso, que é um fato notório, e o Gaio Fato está negando. Por quê? Porque o Gaio Fato é um pós-moderno. O Gaio Fato quer fazer parecer que todas as sociedades são iguais. Ah, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo bem. Gaio Fato, não é questão de ser melhor. É questão de quem tem a economia e a tecnologia mais avançada. Vamos ver aqui o que vocês falaram. Leiam Gênesis e a estrutura da fenomenologia do espírito de Hegel. Caralho, Robson é erudito. Eu não li ainda não. Eu não li a fenomenologia de Hegel, não. Muito difícil pra mim. Eu vou ler Ciência da Lógica agora. Assim que eu puder comprar o livro, vou comprar a Ciência da Lógica. Do Jean Hippolyte. Ah, mas é um livro sobre Hegel, né? Okay. Melhor introdução ao pensamento hegeliano. Muito importante, tá? Muito importante. O indígena preferia o quê? Eu não consegui ouvir. Ana, eu quis dizer que o indígena preferia usar o arco do que usar o mosquete. Tá? Isso aí é amplamente documentado. Tá?
o indígena brasileiro, não o indígena da América do Norte. O indígena da América do Norte adotou muito mais as armas dos europeus. Mas os indígenas da América do Sul, eles notoriamente preferiam usar o arco, que era a arma tradicional deles, do que o mosquete europeu, porque o mosquete europeu era difícil de usar. E você tinha que ficar recarregando para poder atirar, e aí, enquanto que com o arco ele matava um monte de gente muito rápido, né? Só que a questão é que os indígenas brasileiros, eles nem sempre estavam em guerra contra os europeus. Muitas vezes foram acordos comerciais, né? Meus gatos estão saindo pela janela, mas daqui a pouco eu salvo eles. Vamos voltar pro vídeo. Só para resumir, né? O Monark tá defendendo uma tese marxista e o Gaio Fato tá negando. E não é isso. A grande questão é que existem diferentes sociedades que vivem em diferentes contextos, em diferentes circunstâncias, que entram em contato umas com as outras. O genocídio que aconteceu nas Américas, ele foi realizado por conta dos interesses dessas burguesias metropolitanas, desses grupos econômicos, em controlar recursos e estruturas que pudessem garantir a eles a supremacia econômica em todos os lugares. Mas isso não é feito de forma natural. Essa é a questão. Aí veja, o Monark quer moralizar. Desculpa. Toda vez eu confundo. O Gaio Fato quer moralizar a questão, Ah, não, porque foi por causa dos interesses dos europeus, Tá moralizando, porque o europeu é mau. O europeu chegou lá, queria defender os interesses dos europeus, cometeu genocídio na América. Meu amigo, a questão não é essa. A questão é, independente de quem tinha qual interesse, por quê? Por que os europeus conseguiram fazer isso? Por que eles conseguiram? Eles conseguiram porque eles tinham superioridade tecnológica. Isso não foi feito de forma natural. O que é artificial sobre isso? Foi feito de forma natural. Os portugueses não receberam simplesmente os ventos ali dos mares e resolveram ir para as Américas. Foi um processo que foi... Não foi ventos dos mares. Foi processo histórico, Gaio Fato. Processo histórico é natural. Foi construído, que foi objetivamente realizado. Com objetivo. A gente é certo. Mas qual que é esse objetivo? O objetivo é uma natureza? O objetivo da nossa natureza, expandir, pô. É de concentrar... Monark tem razão, Gaio Fato está errado. O objetivo daqueles grupos foi concentrar a riqueza, porque se fosse da natureza humana, então, se fosse da... Claro que é. Claro que é. Veja, o Gaio Fato está tão errado que o Monark nem tá levando ele a sério. Natureza humana. Concentrar a riqueza da natureza humana, porra. Se fosse da natureza... mais dinheiro? Você não quer ficar mais rico? Se fosse da natureza humana, no momento em que os portugueses e os europeus entrassem em contato com os indígenas aqui nas Américas, eles chegariam a algum tipo de consenso. Eles chegariam a algum... Se fosse da natureza humana, na hora que os europeus chegassem aqui nas Américas, eles entrariam em algum tipo de consenso. Por quê, Gaio Fato? Por quê? Por quê? Por quê, Gaio Fato? Por quê? Fala pra mim por quê. Qual consenso? Não, em algumas partes não houve. Em algumas partes não houve. Houve colaboração entre esses grupos, mas essa não foi a tendência. Houve, inclusive, Na verdade, no Brasil, a tendência maior foi a cooperação. Foi a tendência maior. Inclusive colaboração com os colonizadores entre grupos que eram nativos, um contra o outro. Eles usaram os colonizadores em guerras contra outros nativos. Nativos se uniram a colonizadores contra outros nativos. Isso aconteceu, pô. Aconteceu, isso sim aconteceu. Houve essa intersecção que mostra mais uma vez que não existe nada de natural. Isso o que não é natural nisso? Isso é parte de interesses divergentes. Mas é natural que a gente tenha interesses divergentes, caralho. Olha eu e você aqui, por exemplo. Mas qual é essa diferenciação de interesse? Eu não consigo entender onde não tá natural. Eu devo tomar mais uma dose porque o Gaio Fato tá negando de novo a natureza humana, ou o que é antimarxista, ou eu deixo passar porque ele já fez isso, eu já bebi. Realidade disso. Aonde, cara, os seres humanos gostam de expandir, entendeu? Por exemplo, os Estados Unidos, o que aconteceu? Muita gente tava de saco cheio na Inglaterra. Não é que o ser humano gosta de expandir, né, Monark? Não é que o ser humano gosta de expandir. É que, eita, moleque, eita porra, o Kali tá roubando minha bolacha aqui. Não é que o ser humano gosta de expandir. É que o ser humano precisa se impor. Viver no mundo é se impor. Então os europeus tinham tecnologia superior, a organização econômica superior, e eles se impuseram sobre a América. Se impuseram de forma violenta. E o indígena americano não teve condições... Obrigado. O indígena americano não teve condições de se impor sobre a imposição europeia. Foi isso que aconteceu. Certo? Da coroa. Porque não tinham superioridade tecnológica. Das leis. Tinha muita gente lá e a riqueza estava muito concentrada. E muitas das pessoas preferiram pegar barcos e ir para outro continente e tentar uma vida melhor, onde não tinha concentração de riqueza. E isso é natural. Certo? Não. Essa naturalidade... O que aconteceu? Não, eles só tiveram que sair da Inglaterra porque eles foram perseguidos por algum outro grupo. Como que... Não!
Negação da história é antimarxismo, tá? Negação da história é antimarxismo. Eles só tiveram que sair da América, da Europa, porque estavam sendo perseguidos por outro grupo? Não! Não! Eles vieram colonizar a América, eles vieram procurar riqueza. Eles vieram procurar riqueza. Eles vieram procurar propriedade. Propriedade. Porque na Europa já existia propriedade privada, na América não. Então, como não existia contratos de propriedade privada na América, então o europeu, pela legislação liberal, né, ainda não era liberal, né, desculpa, ainda não era liberal, só seria liberal no século XVIII, mas estava se constituindo no seio da sociedade medieval, né, na transição para a modernidade, estava se constituindo a noção de propriedade. E como o rei era proprietário do reino, era proprietário do feudo na Europa, o cavaleiro, né, o cavaleiro e o nobre, eles eram pessoas que recebiam concessões de terras dos reis. Concessões de terras dos reis. Como não tinha mais terra para ser concedida na Europa, os caras vinham procurar terra na América. E aí eles vinham para cá para colonizar, primeiro em nome do rei, primeiro, no caso do Brasil, Portugal e Espanha, vinham para cá, na América do Sul, para colonizar em nome do rei, mas a expectativa era que eles ganhassem concessões de terras, sesmarias, no Brasil chama-se sesmarias, tá? Concessões de terras para os caras que vieram da Europa. Eles não estavam sendo perseguidos por ninguém. Negação da história é antimarxismo. Isso é natural. Foram pessoas que queriam uma vida melhor, elas estavam de saco cheio da estrutura governamental, estrutura familiar daquela região. Eles foram pra uma região que não tinha ninguém morando pra construir a sua própria vida. Aconteceu a mesma coisa na África. Ninguém da sociedade deles, cara. Eu entendo que existiam os nativos lá, entendeu? Mas ninguém dos caras que perseguiam eles, que estavam no controle, pô. Imagina se... Monarque reconhece as contradições, sabe? Ninguém, aí eu falo, ninguém quem? Ninguém da sociedade deles. Eu entendo que haviam indígenas lá, mas eu quis dizer ninguém da sociedade deles. Ninguém da sociedade deles. Ninguém da sociedade deles. Não era ninguém do mundo. Ninguém. Monarque reconhece as contradições do processo dialético da colonização europeia na América. E o que é o fato? Como ele quer se impor uma posição de superioridade moral, porque ele é um pós-moderno, ele quer negar essas contradições. Aí ele quer dizer que se os indígenas se opunham à colonização, então ela foi moralmente errada, portanto foi um crime e não deveria ter acontecido. Essa é a posição do Gaio Fato, que está se tornando clara nesse debate, né? O monarca está correto, de novo, e o Gaio Fato está errado, de novo. Você é um cara que você quer ter uma vida melhor, você tá na Inglaterra, e existe uma estrutura que sempre existiu, existe até hoje, você não gosta dela e tudo mais. Existia naquela época, e você quer fugir dela, você vai pra um outro continente, Monarque, foi isso que aconteceu. A ida dos colonos. Na Inglaterra, os caras foram embora para a América do Norte, principalmente por causa de perseguição católica, né? Os pioneiros, assim chamados pioneiros, né, eram protestantes ingleses que eram perseguidos na Inglaterra. A maioria deles, tá? O movimento tendencial é esse. Quem explica isso é Max Weber. Saíram da Inglaterra e foram para a Holanda. Então eles tiveram que sair da Holanda para ir procurar uma vida na América. O projeto de colonização da América do Norte, como foi realizado pela Inglaterra, é diferente do projeto de colonização da América do Sul. O projeto de colonização da América do Sul envolvia direitos dos nobres, tá? Direitos dos nobres. Quem vinha colonizar aqui eram nobres. Os caras que foram colonizar na América do Norte, muitas vezes a Inglaterra enviava colonos, e era quem quisesse ir. Quem quisesse ir. A Inglaterra colocava assim, olha só, pá, vai pegar uma terra na América do Norte e colonizar pra gente. Aí os ingleses que tinham saído da América do Norte para a Holanda, pegaram lá a proposta inglesa e foram colonizar a América. Uma terra nova onde eles podiam ter a sua própria terra e não estar sujeitos às leis católicas da Europa, né? Quem explica isso é Max Weber, tá? Para as Américas, no Mayflower, não aconteceu porque eles estavam buscando uma vida melhor, aconteceu porque, para buscar essa vida melhor, era necessário fugir do sistema que havia sido implementado de perseguição religiosa. Deixa eu voltar isso aqui que o Gafato acabou de falar, peraí. A cara do Monark. O Monark percebeu que o Gafato falou uma merda inacreditável. Deixa eu voltar aqui. Uma estrutura que sempre existiu, existe até hoje, você não gosta dela e tudo mais. Existia naquela época, e você quer fugir dela, você vai pra um outro continente, Monark, foi isso que aconteceu. A ida dos colonos britânicos para as Américas. A ida dos colonos britânicos para as Américas. O Mayflower não aconteceu porque eles estavam buscando uma vida melhor. Não aconteceu porque eles estavam buscando uma vida melhor. Aconteceu porque, para buscar essa vida melhor...
aconteceu porque, para buscar essa vida melhor, Era necessário fugir do sistema que havia sido implementado era necessário fugir do sistema que havia sido de implementado perseguição religiosa. de perseguição religiosa. Você tá dizendo que o monarca falou! O monarca acabou de dizer isso, você disse que não, e você tá repetindo o que ele disse. Ele estava certo e você tá errado. Como que você pode falar que esse caminho é de naturalidade humana, sendo que a religião católica foi dominante na Inglaterra até um determinado período, e aí a partir desse momento se articularam outros interesses divergentes desse mesmo grupo, e que acabaram com a religião católica oficialmente na Ilha da Inglaterra. Ele tá falando da igreja anglicana, né? Tá bom. A galera saiu perseguida de lá porque estava sendo perseguida, não porque simplesmente decidiu do dia pra noite. Mas foi isso que o monarca falou! O monarca acabou de dizer isso! Você tá negando, você tá dizendo o que ele falou! Porque essa estrutura histórica, Eu falei que eles buscavam uma vida melhor. essa estrutura histórica está articulada, está montada, e ela vai se alterando ao longo do tempo. Mas Por isso isso que é o natural, Marx, Rafa, é natural. por isso que o Claro que Marx, é, cara. ó, Pelo o amor de Deus, Marx, não é natural nisso. o Marx, Gente, pelo amor de Deus, olha só. Vocês falam que o monarca é maluco, que não adianta conversar com ele. Mas o que a gente tá vendo aqui nesse debate é que o monarca a todo momento usa da razão. Claro, ele está equivocado. Ele está equivocado e ele tira conclusões erradas das informações. Mas o tempo inteiro ele está usando da razão, enquanto que o Gaio Fato está falando merda. Se alguém estivesse discutindo com o monarca no nível da razão, eu tenho certeza que esse debate seria diferente. Não sei se o monarca iria alcançar a razão na final, mas que ele está usando do mecanismo da razão. Ele tá. A artificialidade dessa o Marx até fala o seguinte, né, na abertura do Manifesto Comunista, ele fala, a história da humanidade até agora tem sido a história da luta de classes. Porque o Marx, como materialista histórico, vai identificar o quê? Vai identificar que nessa relação, nesse combate entre aqueles que são proprietários privados e aqueles que não são, entre aqueles que são os dominadores e aqueles que são os dominados, existem várias estruturas, vários mecanismos, várias instituições que são utilizadas ao longo da história para manter essa dominação. Só que isso não Isso é acontece. verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha o monarca reconhecendo a razão de Marx, né? O Gaio Fato falou Marx, citou Marx. Olha, Marx diz assim. Aí o monarca. Isso é verdade. É simplesmente porque essas famílias têm algum tipo de iluminação divina ou porque elas fazem parte de um circuito especial. Isso acontece por um motivo material. Qual que é o motivo material? Fala, Gaio Fato, pelo amor de Deus, é só dizer que é o capital, bicho. Pelo amor de Deus, cara. A manutenção da estrutura da propriedade privada, a manutenção de uma estrutura que lhe garanta a dominação. Por que a burguesia, ou os senhores feudais, ou os patrícios, esses grupos que se constituíram como grupos de dominadores, dominavam as sociedades em cada um dos seus tempos? Porque eles controlavam os recursos econômicos, legislativos, eles controlavam essas forças. Recurso econômico, você pode usar força. O monarca tem razão. O Gaio Fato está errado. Conseguiram constituir forças de repressão, porque eles conseguiram constituir. Da lei, se você tem a força, cara. Porque a lei é mais um mecanismo de força. A lei é um mecanismo de força. É a lei que cria. Certo. Agora o Gaio Fato acertou, tá? Ali é o mecanismo que tá certo. Ok, vamos lá. A lei cria um dispositivo que vai dizer o que pode e o que não pode. Essa lei, ela é criada por um determinado grupo para buscar manter a hegemonia e a dominação desse grupo. Então, se a gente tinha leis que buscavam, por exemplo, consolidar a dominação dos patrícios, quais eram essas leis? Eram leis que mantinham a propriedade, que não permitiam que patrícios e plebeus se casassem, que não permitiam transferência de propriedade de patrício para plebeu, que obrigavam plebeus a se submeterem a várias estruturas. Só que é isso. Nesse jogo, os plebeus são aqueles que, estando inseridos nessa sociedade, verdadeiramente produzem os meios e os recursos para garantir a sobrevivência naquela sociedade. E foi assim ao longo da história. Os plebeus trabalhavam nas propriedades dos patrícios, os plebeus eram obrigados a trabalhar nessas propriedades e que eles não podiam ter acesso a esses recursos, ao mesmo tempo em que esses patrícios concentravam mais riqueza. Qual foi a situação? Você pode pegar para analisar, por exemplo, o desenvolvimento da história da monarquia de Roma até a República Romana. Você vai ver que o desenvolvimento de leis que vão beneficiar os plebeus, por exemplo, foi fruto justamente das lutas sociais que os plebeus empreenderam contra os patrícios. Foi o processo dessas lutas que foram articuladas ao longo da história. Não é só em um momento, porque essa visão de naturalidade fica parecendo isso, cara. Fica parecendo que num determinado momento as pessoas tomaram essas ideias, resolveram avançar, resolveram progredir, resolveram fazer essa evolução e depois não mais. Assim como a Idade Média é a mesma coisa. Como não mais? A gente tá constantemente progredindo. Eu odeio que o monarca é hegeliano e o Gaio Fato não. Puta merda. É que é isso, não é uma questão de progresso, é uma questão de luta social. É uma questão de progresso. É uma questão de luta social. E é isso que faz com que... Luta social pra quê? Luta social pra avançar. Luta social pra avançar. O propósito da luta social é avançar. É avançar nos direitos da liberdade humana. É uma luta social de progresso. Pra progredir a liberdade humana. Esse motor aconteça, que o motor da história aconteça. Mas o que o Marx fala que é isso, a luta de classes é o motor da história. Monarca, de novo. É o fato. A luta de classes
é o motor da história. Certo? O motor serve para quê? Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Tem 12 pessoas aqui. Me ajudem. Vamos lá. O motor serve para quê? Fala para mim. O motor serve para quê? Para que serve o motor? O Gaio Fato falou que não é uma questão de progresso, mas a luta de classes é o motor da história. Para que serve o motor? Para andar, para se mover, né? Para se mover. O motor serve para se mover. Se mover para onde? Se mover para onde, Gaio Fato? Se mover para frente! Para frente! É se mover para frente! É progresso! É progresso! É progresso! É progresso! É progresso! É progresso na construção da organização econômica. É progresso na construção da organização tecnológica. É progresso na organização da liberdade humana. Marx e Engels se consideravam herdeiros do iluminismo europeu. Iluminismo europeu. Para frente, avanço. Eles querem a libertação da humanidade, certo? Libertação da humanidade. Para trás é a escravidão humana. Para frente é a libertação da humanidade. Regime de escravidão romano é escravidão humana. Escravidão transatlântica é escravidão humana. Regime de trabalho assalariado é escravidão humana. Liberalismo do século XVIII é um avanço em direção à liberdade. Tá? Comunismo é um novo avanço para além daquilo que o liberalismo conseguiu conquistar. É um novo avanço em direção à liberdade humana. Comunismo é um avanço em direção à liberdade humana. Liberdade humana. Isso está em Marx, isso está em Hegel, certo? Hegel não era comunista, mas Hegel entende que a história é um processo de avanço em relação à liberdade humana. E Marx concorda. Se você discorda disso aí, você tem todo o direito de discordar. Pode discordar. Mas aí você não é marxista. Certo? Se não existe progresso, se não existe libertação humana, tá? Se não existe andar para frente, tá? Se não existe andar para frente, então não existe marxismo. Mas, Gafato, você não percebe que a luta de classes vem se dando numa exigência de que se alterem as leis para serem mais favoráveis à classe não dominante, certo? Monark com razão de novo, hein? Ó, Monark com razão. Deixa eu só beber aqui a outra merda que o Gafato falou. Vamos lá, Monark. Demonstra a razão aí. Não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Como assim, Gafato? Como assim? É claro que sim, Gafato, pelo amor de Deus. Essa luta que vem acontecendo, normalmente ela reivindica que as leis e os direitos sejam melhorados para quem não está dentro da classe dominante, certo? Certo, Gafato. Certo, Monark, você tem razão. Depende. Depende de quê, Gafato? Depende de quem empreende essa luta, porque se... Luta de classes, Gafato, o Monark falou, é a luta de classes. A luta de classes serve para quê? Serve para avançar os direitos do povo que não tem direito. Pelo amor de Deus, Gafato! E a classe dominante também faz luta social. Ela faz luta social para defender o lado dela. Você tá defendendo o lado dela, pô. Tá, agora o Gafato falou, agora o Monark falou uma besteira, então eu vou beber água, tá? Já tem um tempo que eu não tava bebendo água, né? Era só o Gafato falando merda e o Monark tendo razão. Agora eu vou beber água porque o Monark falou uma merda. Se bem que, quando o Monark diz que o Gaio Fato está fazendo a luta de defesa do lado dela, né? Ela sendo aqui a burguesia, né? O Monark não tá tão errado assim não, né? Porque o Gaio Fato é quinta coluna pra porra.